Basicamente, agora a gente vai falar um pouco sobre como que funciona o jogo em si, a lógica do código, mas a gente vai passar bem por cima, porque como se trata de um jogo que tem 2.000 linhas, não vai dar tempo de a gente falar detalhe por detalhe, então a gente vai passar por cima das funções. Basicamente, a pré-main é uma preparação para entrar para main. O loop rastro é... A gente declara alguns vetores, coloca a posição dos fantasmas aqui, a posição inicial dos fantasmas. A main, que é onde a gente basicamente constrói a arquitetura do mapa, a gente faz as coisas aqui, a gente guarda outro atrás dos fantasmas, todas as posições. A gente vai passando para baixo, aqui tem looping de espera, de delay, loop de andar, são funções para o Pac-Man andar. Aqui é a função de escolher se vai ser D, A, S, W, que é basicamente as teclas para você se movimentar no jogo. Aqui é só um taxa de incremento aqui. O mover aqui em si, move para direita, move para esquerda, move cima, finalizar movimento, é para quando eles partem daqui e termina aqui no finalizar movimento. A tecla de pause, o loop espera, e essas são as funções. A tecla de vencer o jogo, são várias coisas que a gente implementou. O delay, que basicamente controla a velocidade que vai rodar o jogo, depende de muito de processador para processador, mexendo nisso aqui. Aqui a gente entra nas funções de som, que é a tocar música Game Over. Aqui a gente toca a música do Game Over, que é a toca a música da introdução. A toca o som do Comeu Fantasma, o som do Pegou Fantasma, são todos sons aqui, todo tipo de som. Mais um som do Comeu Doce. Aqui é o Imprime Tela, que é uma função para você imprimir strings na tela. A gente imprime aqui. O Imprime String, que é para imprimir string, que vai ser essa daqui ligada com a de cima, que é imprime na tela. O Imprime String Looping, que é para escolher, basicamente uma parte da física do jogo. Se for uma barrinha ele não passa, se for uma bolinha ele passa, aumenta a pontuação. E faz barulho. Aqui são as cores que eu coloquei. Aqui são a transformação das cores, print char. Aqui são as strings que a gente montou. O cenário. Sim, aqui são o cenário. São todos os cenários aqui. Aqui são as declarações dos vetores. Ó. Aqui é um vetor de posição dos fantasmas que a gente coloca. Aqui é uma posição de retorno. Para quando reescrever quando dá game over, você tem que reescrever o mapa de novo, você usa essas posições aqui. Ela checa a colisão, que é para checar se teve colisão com a parede, ou com alguma... Ela checa basicamente a colisão que você teve. Aqui é um negócio de checar a colisão, é parede, a física do jogo aqui, tá toda implementada a física do jogo. Se é parede, se é ponto. Como eu disse, se chama pontuação. Aqui é para aumentar a pontuação que fica no canto superior esquerdo do simulador. Aqui aumenta a pontuação, que é basicamente uma... A gente usa um pouco de matemática aqui para fazer isso. Aqui é para aumentar na casa das centenas, dezenas, unidades. Aqui é para continuar. E aqui é o ponto-chave da lógica dos fantasmas, né? A gente faz um algoritmo que se chama Grid para fazer os fantasmas perseguir o Pac-Man, juntamente com algoritmo de ninho de formiga. Aí aqui é cálculo das distâncias pela direita, pela esquerda, por cima e para baixo. Aqui são as equações que calculam a distância. Aqui é o movimento dos fantasmas, vai entrar no escopo das funções de movimento de fantasma. A cor dos fantasmas, se ele vai ser azul, se ele vai ser... dependendo da cor dele. Aqui é função de decrementar a vida, função de game over. Você tem 3 vidas aqui declaradas. Se acabar as 3 vidas, você vai de game over. Aqui a calcula a distância de Manhattan, que faz parte também da distância dos fantasmas, para calcular a distância do fantasma até o Pac-Man. E aqui a colisão, para checar a colisão com os fantasmas. A lógica também dos fantasmas. Aqui a imprime tela 2, que é quando pós-game over. Imprime string 2 também, pós-game over. E é isso, acabou a lógica do jogo. O maior diferencial do nosso projeto em relação aos outros é que o nosso projeto tem a música do Pac-Man. Para implementar a música, foi necessário implementar uma função no simulador de Simões que aguentasse processar áudio. Até então não tinha. A gente teve a ideia de fazer a função sound, que foi dividida em 2 arquivos. O primeiro arquivo é o sound.h, que é um arquivo que usa orientação a objetos, onde a gente declarou diversas funções, incluindo a função playload, que é uma função que recebe os registradores R0, R1 e R2, sendo R0 o registrador que registra a frequência da nota utilizada, R1 o registrador que registra o tempo, e R2 o que registra o tipo de onda, sendo, por exemplo, o tipo de onda 0 a senoidal e 1 a quadrada. Aqui na parte inferior também a gente tem os tipos de as notas específicas de suas respectivas frequências dentro do simulador. E agora a gente tem o arquivo sound.cpp, que é o arquivo onde basicamente a gente puxa o sound.h e as funções que foram declaradas. No arquivo sound.cpp a gente tem diversas funções declaradas, e o uso de orientação a objetos, computação paralela, etc., para poder basicamente resolver alguns problemas. Um dos problemas principais que foram encontrados durante a implementação do áudio foi o fato de que muitas das vezes, quando a gente vai implementar áudio, o jogo entrava em conflito com o áudio, e aí ele não... o computador acabava processando só o jogo ou só o áudio, o que deixava a gameplay travada. Com a implementação de computação paralela para se comunicar diretamente com a placa de áudio,
a gente conseguiu resolver esse problema. As tecnologias usadas foram C++, orientação a objetos e computação paralela. É isso. Bom, basicamente agora a gente vai dar as considerações finais do que a gente enfrentou ao realizar esse projeto, as dificuldades, o que a gente mais aprendeu. E basicamente o que eu mais enfrentei em dificuldade na criação do jogo foi a inteligência dos fantasmas. A gente criou mais ou menos uma mini inteligência artificial, usando o algoritmo de Manhattan, que calcula as distâncias mínimas. A gente também implementou a lógica de perseguição dos fantasmas. Basicamente, a parte mais difícil dos jogos foi isso. Agora eu vou passar a palavra para o Vitor Dias. Eu também tive muita dificuldade durante a implementação das frequências para as notas na música no final do jogo. E durante o processo foi uma coisa que me deixou com muita dificuldade também, foi implementar os fantasmas se mexendo junto com a física do jogo. Ela ficou quebrada muitas vezes e foi bem difícil lidar com isso. Mas no final deu tudo certo. É isso.